Vamos iniciar agora o painel de Criminologia Crítica. Chamo para compor a mesa o convidado Marildo Menegatti. Possui graduação em Filosofia pela UFRJ, mestrado em Filosofia também pela mesma universidade e doutorado em Filosofia também pela mesma universidade. Por favor. Também chamo para compor a mesa a professora da casa, professora Vera Regina Pereira de Andrade, pós-doutora em Criminologia e Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires e pela Universidade Federal do Paraná. Por favor, professora. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer muito o convite da Vera, do PET, para participar desse seminário, desse importante seminário. Eu vou, sem muitas delongas, iniciar o que eu pensei para essa noite. Me foi proposto na mesa com a Vera falarmos de criminologia crítica. Eu faço, como eu sou um filósofo, eu tenho que explicar, né, o que um filósofo faz com a criminologia crítica. Né? Bom, então eu tenho que explicar que minha proximidade com a criminologia crítica foi por um tema que eu trabalho na filosofia. Eu trabalho com a conceitualização da contemporaneidade. Eu tento mostrar que a sociedade contemporânea, mundial, ela é uma forma social regressiva, né? Ela está num quadro aberto de regressão. Vou explicar para vocês um pouco o que isso significa. E esta regressão é uma regressão no processo civilizatório. Nós regredimos a um estado de barbárie, né? E eu, então, faço o que é visto dentro do marxismo, por algumas correntes do marxismo, e é como eu me defino. Eu faço uma crítica da economia política da barbárie. E na crítica da economia política da barbárie, né, está presente uma crítica da economia punitiva da barbárie, né, um processo de regressão, e é o que eu vou querer mostrar essa noite para vocês. Né, ele é realizado com uma vasta ampliação do processo punitivo na sociedade. Um detalhe para não ficar solto, né? O que um filósofo que vem falar de criminologia crítica desenvolve uma crítica da economia política da barbárie, para vocês não ficarem aqui já em curto-circuito antes de começar a falar. Vejam, há um debate, eu não vou evidentemente entrar nele aqui, mas há um debate quando se fala do Marx, que o Marx ele nunca abandonou a filosofia, nunca abandonou a filosofia. Né? A bem da verdade, o Marx foi companheiro de vocês, né? Ele foi advogado, se formou em Direito, né? Mas, perdão, não se formou em Direito, né? O pai dele gostaria muito que tivesse formado, assim como o pai de vocês, eu acho que quer que você se forme, mas o Marx não obedeceu o pai, foi fazer filosofia, né? Fez uma bela tese de doutorado sobre filosofia, e quando o Marx foi fazer o desdobramento da grande filosofia da época dele, que era a filosofia hegeliana, né, que era naquela época dominante nos seus círculos, né, na Alemanha, principalmente na Alemanha, Hegel era ainda um fenômeno eminentemente alemão, né, o Marx se viu num dilema muito importante, ou seja, nem a filosofia hegeliana, que era a grande obra filosófica da época dele, dava conta de uma conceitualização do mundo em desenvolvimento na metade do século XIX. A origem e o desenvolvimento do capitalismo na Europa, né, o seu desenvolvimento mais intenso no século XIX, exigia novas formas teóricas para poder compreendê-lo.
Então a filosofia hegeliana era, nesse sentido, insuficiente, e o Marx começa a produzir uma nova forma teórica, né, um novo tipo de teoria, que ele chamou de uma crítica das formas econômicas, sociais, culturais da sociedade burguesa. Né? Por isso, se vocês observarem, a obra madura do Marx, né, o Capital, ela vem com o subtítulo Crítica da Economia Política. O termo crítica é típico da filosofia. Lembrem da obra do Kant, né, Immanuel Kant, né, a crítica do juízo, a crítica da razão pura, né, e crítica da razão prática. Portanto, o termo crítica aqui sustenta o que eu vou falar para vocês então. A crítica da economia política, ela não é economia, né, em que pese que é uma crítica das formas econômicas como práticas sociais. Farei isso no devido momento, para nós compreendermos bem o que eu falo. Já que eu estou falando nisso, né, o que um filósofo